Horácio, muito obrigado, muito bem-vindo à Maratona Festa das Casas André Luiz. Estamos super felizes que você aceitou nosso convite, muito mesmo. Nos fala ao coração. E eu queria ouvi-lo um pouquinho, né? Você, como experientíssimo empresário, ex-presidente da Fiesp e tal, eu queria entender o que é que está acontecendo com o capitalismo, a livre iniciativa. Qual é a sua visão de futuro nesse importantíssimo modo de vida de hoje em dia, não é? Eu tenho uma visão muito crítica com relação ao capitalismo, naquela linha batida de que é o menos ruim dos sistemas, né? Mas eu acho que falta muita coisa ainda para nós avançarmos. Em todos os lugares do mundo onde você olha, o capitalismo está sob cheque. Você tem o capitalismo americano, que é um capitalismo excessivamente voltado para resultado, você tem o capitalismo europeu, que é um capitalismo, digamos assim, um pouco mais acomodado. Você tem o capitalismo asiático, que é um capitalismo muito agressivo, que ainda precisa se provar, porque ele, de alguma forma, está muito entranhado com a política. E você tem o capitalismo brasileiro, que é um capitalismo jovem e muito iníquo, muito injusto. Então, acho que este é o momento de discutir exatamente o que é que significa esse termo capitalismo, mas de que forma ele pode ser um instrumento de coesão, um instrumento de inclusão, onde você respeita a capacidade das pessoas ganharem mais por fazerem mais, mas de onde você possa, de alguma forma, partir de um piso comum, não é? E não criar exatamente esse exercício de divisionismo que hoje em dia ele cria. E esse piso comum, o que isso significa? Isso é uma renda mínima? O que é exatamente esse piso comum? Como é que a gente pode chegar a esse piso comum? Eu acredito muito numa renda mínima, que eu não sei exatamente se é esse o termo, mas alguma coisa que pudesse fazer com que você partisse de um mínimo de necessidades materiais satisfeitas. Mas, obviamente, que esse piso também leva em consideração o tema da educação e o tema da oportunidade. Dentro da oportunidade eu coloco igualdade, eu coloco diversidade, e tudo mais. Eu não sou, Caldini, uma pessoa contra a meritocracia. Eu sou contra a meritocracia quando ela é entendida de uma maneira, uma panaceia geral. Quer dizer, eu acho ótimo que se você tem uma empresa e tem as pessoas mais ou menos iguais do ponto de vista qualificado, que você possa promover um ambiente saudavelmente competitivo, mas eu não posso fazer a mesma ilação para a sociedade. Eu acho que a sociedade não pode, quer dizer, um país como o Brasil, sofrendo como está sofrendo, com as desigualdades que tem, não é? Inclusive do ponto de vista de acesso, por exemplo, logo na primeira infância, não dá para respeitar demais. Então, assim, deem as mesmas condições e você certamente criará um capitalismo melhor. O Brasil é visto com orgulho como o celeiro do mundo, né? A soja, o suco de laranja, o café, tudo. A gente tem chance, na sua opinião, num curto espaço de tempo, de virar também uma fábrica para o mundo? O Brasil é um país muito curioso, né, Caldini? Quero lembrar que o Brasil era uma grande fazenda na década de 20 e 30 para se tornar uma das maiores potências industriais na década de 70 e 80, não é? Quando entrou na década perdida, na década desperdiçada, e assim nós estamos vendo. Com isso, quer dizer, um dos objetivos naquele momento foi criar uma indústria muito diversa, mas exatamente pelo tamanho, pela diversidade dela, talvez nós não tenhamos nos especializado em coisa alguma. O Brasil, com as condições espetaculares que tem de solo, de clima, um país sem pretensão hegemônica, sem problemas naturais, sem riscos de fronteira, obviamente que acabou se desenvolvendo muito bem nesse tema da agroindústria e tem exportado seus produtos de uma maneira fantástica. Agora, quero lembrar você que você precisa exportar 4 toneladas de soja para comprar um notebook. Então, a relação de troca não é uma relação. O Brasil precisaria vender mais manufaturados, agregar mais marca, fazer tudo isso que se faz hoje em dia. Eu não acredito que o país consiga dar uma volta e se tornar de novo uma grande fábrica do mundo. Eu acho que há setores onde nós podemos nos desenvolver melhor e outros onde nós não devemos nos meter. Eu acho que isso, inclusive, afasta essa demanda por subsídio que muitas vezes alguns segmentos industriais têm do Brasil. Há determinadas indústrias que não precisam ter as facilidades que têm. De duas umas, ou elas têm capacidade de sobreviver, ou elas não estão no lugar certo. E não tem por que você distribuir na sociedade brasileira o custo
de levar só porque parece bonito você ser uma fábrica de tudo para o mundo todo. Isso é absolutamente impossível de acontecer. Eu admiro você, nós somos amigos, eu admiro pelo seu modo de enxergar, né? Muito mais na posição que você está, ter essa clareza, né? Essa visão mais ampla e menos dogmática das coisas, né? E eu pergunto para você, Horácio, meio que já encerrando essa conversa aqui, como é que você vê a diferença entre o bem e o bônus, né? Me ocorreu essa frase, o bem e o bônus, agora, porque eu achei interessante. Eu, como você sabe, fui executivo muitos anos e o bônus é muito importante. A gente ganha dinheiro no bônus. Então, a gente faz qualquer negócio para o bônus, mesmo que seja em detrimento da empresa, quando não em detrimento do consumidor ou da sociedade, né? Como é que a gente vai mudar? Como é que a gente vai fazer mais e mais empresários, mais e mais empreendedores, mais e mais executivos terem uma visão muito mais humanista, como você muito bem colocou? Essa é uma boa questão, uma questão de difícil resposta, Caldini, mas eu quero te dizer o seguinte. Em primeiro lugar, está ficando muito claro que o mundo não consegue sobreviver com isso tudo que tem acontecido. E eu falo dos bônus, por exemplo. Se você olha hoje em dia a diferença entre os menores salários e os maiores salários dentro das empresas de vários países, é um negócio assintoso, é um negócio inacreditável o que está acontecendo. Então, eu tenho a impressão de que vai haver um reequilíbrio disso, e onde você, obviamente, premia, porque eu acho que o bônus é importante, desde que você consiga construir uma política de remuneração com visão de longo prazo, o famoso ILP, né, o famoso incentivo de longo prazo. Eu acho isso muito, muito, muito saudável, mas, de alguma maneira, a gente precisa escorvar a ganância disso tudo. A ganância do empresário, a ganância do executivo, a ganância da própria empresa em indicadores como, por exemplo, market share. Eu tenho a impressão de que o mundo está começando a se apresentar, inclusive por esse advento da tecnologia, essa extraordinária quantidade de pequenas startups que estão surgindo, engenharias novas, como, por exemplo, de venture capital e tudo mais, com novidades interessantes, como agora, por exemplo, o blended capital, para usar filantropia junto com o dinheiro das empresas e, obviamente, ajudar empresas novas a crescerem. Eu acho que isso tudo vai criar uma geração nova de empresários e de executivos. O compromisso tende a mudar. Fala muito clara, muito interessante e bom ouvir a sua visão sobre o capitalismo, o novo capitalismo, o capitalismo consciente, o que seja que estiver vindo por aí. Em nome das Casas André Luiz, eu agradeço muitíssimo, Horácio. Um prazer ter você. Parabéns. Parabéns a todos vocês, parabéns. Vamos em frente.